Olá, queridos, a paz do Senhor, glórias a Deus, mais uma vez estamos aqui juntos. Todos os dias às 6 da manhã eu posto um vídeo para nós aprendermos da palavra de Deus. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajude, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se você está precisando de uma oração, pode pedir que eu estarei intercedendo por cada um de vocês. A palavra que eu trago hoje, eu quero falar sobre Neemias. Todos conhecem a história de Neemias. Neemias perguntou como estavam os irmãos deles lá em Jerusalém. Aí a pessoa responde que os muros foram destruídos, as portas foram queimadas. E aquilo ali trouxe tristeza no coração de Neemias. E como Neemias iria chegar diante do rei e falar, eu quero que o senhor me ajude, porque os meus irmãos lá em Jerusalém estão em grande miséria, estão passando fome e dificuldade, e foram derrubados os muros da cidade, as portas foram queimadas, as portas do templo do meu Deus, e eu precisava ir ali reconstruir, levar mantimento para eles, fazer algo. Como Neemias ia chegar diante do rei e falar isso? Só que Neemias sabia do Deus que ele servia. E ele ora, e ele diz assim, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Veja que Neemias nos ensina uma grande lição, irmão. Neemias, ele era copeiro do rei, isso é, tudo que o rei ia comer, tudo que o rei ia comer antes Neemias, ele fazia o quê? Ele degustava, ele comia. Por quê? Porque naquela época, muitos reis eram mortos, envenenados. Então Neemias, ele era copeiro, ali ele estava preparado, por quê? Ele tomava conta, via os preparativos, a comida que ia, e chegava diante do rei, ele comia ali, ele experimentava ali. Então Neemias estava passando numa situação boa. Neemias não estava, como se diz, passando dificuldade. Por quê? Ele estava no palácio. Neemias podia muito bem deixar para lá, tá? Os irmãos dele. Mas não. Quando ele soube da notícia triste, aquilo ali entristeceu o coração de Neemias. E Neemias procurou fazer alguma coisa. Será que eu e você nós somos assim? Quando nós vemos um irmão em dificuldade, você que tem condições, você que é um empresário, ou você que ganha muito bem, quando você vê um irmão seu, uma irmã sua, numa dificuldade, você tem esse prazer de ajudar? É uma pergunta. Neemias, na hora que soube das notícias que aconteceu, o que ele fez? O que ele fez? Ele se entristeceu. E como é que ele ia chegar diante do rei e falar, eu preciso ir viajar para resolver umas coisas? Não tinha como, irmão. O que ele fez? Buscou a presença de Deus. Talvez você que está assistindo essa mensagem, esse vídeo, você está numa dificuldade, você está procurando uma direção. Eu quero falar para você, ore a Deus, busque a presença do Senhor e você vai ver que Deus vai dar direção para você. Foi o que Neemias fez. Ele começou a orar. E quando foi no outro dia, que ele estava servindo o rei olhou para o semblante. Veja que Neemias, todas as vezes que chegava diante do rei, chegava com um semblante o quê? Alegre. Sabe? Chegava com um semblante de alegria. Então Neemias nunca chegou diante do rei triste, mas nesse dia ele estava triste. Que chamou o quê? A atenção do rei. Chamou a atenção do rei. Veja, no capítulo 2, no versículo 2 diz assim, E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Neemias nunca estava triste, mesmo sendo um escravo. Neemias estava alegre, sempre chegava diante do rei com alegria. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos numa luta, numa adversidade, nós nos entristecemos. Muitas vezes, quando nós queremos tomar uma decisão, nós ficamos duvidosos.
Nós não oramos a Deus, tem que orar, irmão, como Neemias orou. Aí o rei fala assim, e o rei disse-lhe, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Aí ele, não é isso, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Olha, Neemias temeu, dizendo, não é isso, senão tristeza do coração. Neemias temeu, porque se o rei falasse, eu não quero mais você na minha presença, ele tinha saído, não tinha conquistado nada. Mas Neemias, antes de acontecer isso aí, ele orou quem? Ele orou ao Deus do impossível. Aí disse o rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste? Neemias falando, né? E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumido as suas portas a fogo? Aí o rei disse para Neemias, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique. Olha só, a estratégia. Primeira coisa, meu amado irmão, você tem que orar, meu irmão. Você tem que orar, minha irmã. Por quê? Porque Deus vai criar uma situação a qual vai te tirar dessa situação. Foi o que aconteceu com Neemias. Neemias orou primeiro, Deus preparou tudo. Quando o rei viu que Neemias estava triste, ele falou, você não está doente porque você está triste. Aí foi onde o Neemias contou que a cidade dos pais deles, né, estavam destruída. E aí ele pegou e teve a oportunidade de quê? De falar. Talvez você está querendo um aumento no seu trabalho. Talvez você está querendo uma promoção. Você tem orado? Você tem pedido a Deus? Você tem buscado a presença do Senhor? Para que o teu Deus dê graças aos olhos do teu chefe quando vê você? Porque muitas vezes, irmão, o diabo cega os olhos da chefia para não dar oportunidade para o crente, para não dar uma oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã. Então começa a orar, pedindo a Deus, e você vai ver que Deus vai entrar com providência e você vai conquistar. Foi o que aconteceu com Neemias. O rei deu carta para eles, deu tudo para ele. Onde ele foi lá, lógico que teve empecilho, teve luta, teve adversidade, mas Neemias conseguiu fazer o que ele queria. Assim também Deus quer fazer na sua vida. Então ore, meu amado irmão, ore, minha amada irmã, e você vai ver que Deus vai dar graças às pessoas que estão ao teu redor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa. E que nós possamos realmente, Senhor, buscar a tua presença. Que o Senhor venha abrir as portas, o caminho. Senhor, vai de encontro aos teus filhos agora, nesse exato momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada um deles e que eles possam orar para o Senhor, porque nós cremos na vitória, porque o Senhor ouve a oração nossa, assim como o Senhor ouviu de Neemias, o Senhor vai ouvir a oração dos teus filhos. Pai, eu quero abençoar eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.